Olá, amigos do nosso Lar Francisco de Assis. Meu nome é Felipe e esse é mais um episódio do projeto Estudo do Evangelho Online. Antes de iniciar, vamos pedir a Jesus que derrame sobre todos nós as suas bênçãos, favorecendo-nos o entendimento das mensagens que aqui serão discutidas e que Ele permita que sejamos amparados pelos bons espíritos que nos intuirão nesse estudo. Que assim seja. Hoje nós vamos comentar o item 4 do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Realeza de Jesus. Os antigos judeus, por conta das profecias que chegavam desde muito tempo, eles esperavam um Salvador que viria para livrá-los, libertá-los da escravidão. E esse Messias que eles aguardavam viria para eles na figura de um rei poderoso, porque para eles apenas o uso da força poderia libertá-los. Seria em virtude de uma guerra, de uma batalha, que esse rei poderoso teria êxito nessa libertação. E por conta desse entendimento, muitos daquela época não receberam Jesus como sendo este Salvador, pois Jesus se apresenta para eles como um homem humilde, filho de um carpinteiro, sem esse revestimento de coroa ou de artefatos, de armas, que eles aguardavam, que eles esperavam. Essa realeza, que é tida como um título, representada muitas vezes por essa coroa, por uma coroa muito enfeitada de joias. Essa realeza, ela é uma realeza temporária, uma realeza que não é baseada em méritos pessoais, muitas vezes transmitida de pai para filho, geração a geração. E da mesma forma que recebe-se facilmente esse título nessa família, esse título é passado com a morte desse rei. Ele não tem valor além dessa vida material que se observa aqui na terra. Jesus, quando foi confrontado com Pilatos, foi perguntado se ele era o rei dos judeus. E a resposta dele nos dá uma abertura para entendermos melhor aquelas profecias que chegavam anunciando a vinda desse Salvador. Ele responde para Pilatos: meu reino não é desse mundo. Jesus mostra para nós que os seus valores, a sua realeza, não está associada a esse mundo material que a gente hoje vive encarnado. As suas virtudes, as suas qualidades são qualidades espirituais. Então, ele descortina para nós um reino diferente desse reino da matéria, que a gente, de acordo com os ensinamentos espíritas que a gente tem contato, que a gente estuda, nos mostram se tratar de um reino espiritual, onde o que se tem valor são aquelas virtudes que o espírito acumula
ao longo da sua evolução. E Jesus se apresenta para nós como sendo um espírito altamente evoluído. No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec questiona qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta dos Espíritos ela é direta: vide Jesus. Então Jesus, aquele que para nós é o exemplo, é o modelo, a quem a gente deve, em quem a gente deve se espelhar, né? Então aqui nós estamos tratando de uma realeza por um mérito pessoal, similar a esses títulos de reis que nós damos aqui na Terra àqueles que se destacam em alguma atividade, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Luiz Gonzaga, ele é conhecido como o rei do baião. Ele se destaca naquele tipo de música. Nós temos, por exemplo, Pelé, que é conhecido como o rei do futebol. São pessoas que, de acordo com a sua atividade, pelos seus méritos e pelo seu destaque, são reconhecidos como reis. E essa realeza, talvez, muito mais importante do que aquela realeza por um título, transferida sem qualquer relação de merecimento, né? Então Jesus vem como sendo esse rei, o rei da moral, o rei da paz, o rei do amor, para nos servir como modelo. É essa a realeza de Jesus. É esse o seu grande mérito, o seu grande diferencial. Jesus constitui esse tipo perfeito de moral a quem a humanidade tem que se espelhar aqui na Terra. Que a gente possa, vendo em Cristo esse rei, esse príncipe da paz, do amor, o príncipe dos príncipes, que a gente, vendo nele esse modelo, possa trabalhar para que um dia estejamos ao lado dele, contribuindo com essa atividade que ele desenvolve em nosso planeta. Agradeço a atenção de todos e encerro essa nossa conversa, mais uma vez pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos dê força para continuar aprendendo, evoluindo, crescendo, para que um dia estejamos junto a Ele, trabalhando em prol daqueles que ainda precisam de amparo e de ajuda. Paz e bem a todos, grande abraço.